Universitária FM Agenda Cultural. Nesse sábado vai rolar a edição de fevereiro do Espiral das Artes, a partir das 11 da manhã na Praça Dr. José Vilela, localizada no bairro do Parnamirim. O evento celebra a diversidade das linguagens artísticas e recebe o carnaval com os blocos Amantes das Flores, Boêmios da Boa Vista e Flores do Capibaribe. A entrada é gratuita. Neste sábado acontece o segundo dia de shows do Pré-Amp, a partir das 5 da tarde no Cais da Alfândega. Fechando o segundo dia da mostra competitiva, a banda Ed sobe ao palco celebrando seus 30 anos de carreira com faixas inéditas do novo álbum Mundo Engano. A edição 2020 do evento tem como tema cultura como forma de resistência e conta com uma programação recheada de novidades. A entrada é gratuita. Universitária FM Agenda Cultural. Neste domingo, às 18 horas, na Universitária FM, o programa Realidades. O cotidiano à luz do saber, um programa de debate sobre temas polêmicos da atualidade. Apresentação: Professor Marcelo Berizoli. Realidades, domingo, às 18 horas. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela 99.9 Universitária FM, também pela nossa 820 AM, a Rádio Universitária Paulo Freire. São 11 horas, um minutinho da manhã desta sexta-feira, hoje é 14 de fevereiro de 2020. Está começando agora ao vivo, o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. E a gente está falando que a maioria cala há 3 anos, a gente completou ontem 3 anos no ar, e a gente começou essa semana iniciando a nossa 7ª temporada. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da nossa Universidade Federal de Pernambuco. O Fora da Curva também está sendo transmitido por streaming, né, pela internet, direto aqui dos estúdios Transmídia da Universitária FM, e você pode nos acompanhar pela internet também no facebook.com/programa Fora da Curva, e aproveito para convidar você já a participar da nossa discussão de hoje. Hoje a gente está perguntando quais os caminhos da educação no Brasil. Você entrando nas nossas redes sociais pode enviar pergunta, observação, que a gente está aqui acompanhando. Pessoal, desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, quando assumiu o novo governo brasileiro, que a educação do Brasil vive de sobressaltos, né? Nós vivemos de sobressaltos. A lista de descaminhos, né, de desmandos por parte do Ministério da Educação, do MEC, é tão grande, é tão grave, a ponto de provocar até erros e atrasos, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, né? Um sistema que vinha operando desde 1998. E também no SISU, né? Deu problema grave no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Ambos, né, o Enem e o SISU, processos seletivos, né, para acesso ao ensino universitário público federal. Esse é apenas um, né, dos tantos exemplos que são consequência dessa política de perseguição, política de ataque, né, à educação pública, à ciência, à pesquisa também aqui no Brasil. O corte do orçamento, né, do ano passado, em 2019, que praticamente inviabilizou o funcionamento de universidades e escolas brasileiras, né? Ao passo em que países desenvolvidos e mesmo países em desenvolvimento aumentam o investimento no setor e não cortam, não congelam, não contingenciam, como foi a expressão, né, utilizada pelos nossos governantes. É corte mesmo. Isso pode ser considerado prova de que a lógica desse governo é enfraquecer e desestabilizar o ensino público, né, abrindo, infelizmente, espaço para empresas privadas de ensino. O governo federal passou, gente, a tratar professores, pesquisadores, cientistas como inimigos
e a taxar nossos estudantes de baderneiros, né? E aproveito para mandar um beijo para o pessoal do Balbúrdia UFPE. Beijo para vocês, baderneiros. E a gente virou balbúrdia, né? No vocabulário do atual ministro da pasta, Abraham Weintraub, que é um economista, né? Sem qualquer relação com o mundo da educação, trabalhava no mercado financeiro, enfim. Aqui estamos, né? Mas a educação existe e resiste, especialmente através de ações de profissionais da educação que agem, né, na contramão, né, desse desmonte. A gente vai falar hoje de projetos de alfabetização, de incentivo à leitura, de orientação para o Enem, né, como vestibular solidário. A professora Ana Pontes está aqui hoje para conversar com a gente sobre isso. A gente vai falar do que a gente está conseguindo caminhar, apesar dos pesares que vem da esplanada dos ministérios lá em Brasília. E hoje a gente discute os efeitos, né, desse desmonte e também os esforços de quem está fazendo a educação no Brasil, remando aí contra a corrente. A gente já está recebendo aqui no estúdio, já agradeço bastante a presença de vocês, professora Márcia Ângela, do Centro de Educação da UFPE. Muito bem-vinda de volta, muito bom dia. Obrigada, bom dia. Sempre um prazer. Também com a professora Ana Pontes, bem-vinda novamente. É um prazer. Da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também atuante, né, no vestibular solidário da nossa UFPE. A gente também está esperando aí, daqui a pouco está chegando. Heleno, chegue aí. Heleno Araújo, né, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e também do Sindicato dos Trabalhadores Profissionais em Educação aqui de Pernambuco, o Sintep. Muito bem-vindas novamente, muito bom dia. Eu queria começar perguntando a vocês, já a própria pergunta-tema, né, do programa, professora Márcia, professora Ana, que caminhos são esses, professora, que a gente tem trilhado na educação desde que assumiu aí esse novo governo? Professora Márcia. Bom dia, Adriana, bom dia, Ana, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez aqui no programa, que tem uma importância ímpar na universidade, acho que presta um serviço muito interessante em termos da propagação de ideias, e eu acho que é exatamente esse o papel, estarmos discutindo propostas e ideias. Só que esse programa ele traz um desafio muito grande, perguntar quais são os rumos da educação. É um grande desafio nesse contexto que nós estamos vivendo. Mas eu diria o seguinte, primeiramente, assim, de considerar uma questão muito importante, que é a da contradição da sociedade. Nós não temos, uma sociedade que tudo aconteça de forma linear, que sejam fenômenos, que não tenham uma causa, que não exista contradição. Acho que a gente vive exatamente em um país, dentro da própria forma como hoje se realiza o capitalismo no Brasil. Então, nós estamos assim vivendo situações que também têm contradições o tempo todo. E aí, quando a gente examina o que é que, desde a década de 1980 para cá, o que tem acontecido também, é que nós tivemos sempre uma disputa de projeto de sociedade, disputa de projeto de educação. Né? Então, a gente projetos bem diferentes, né? Diferentes, são projetos totalmente antagônicos, né? nessa perspectiva. E me parece assim que tem um corte, que a partir daí é que nós tivemos, digamos assim, um corte mais recente, considerando as últimas décadas, que é com a reforma de Estado, de 1995, com o Fernando Henrique Cardoso. Sim. Então, ali você tinha o quê? Uma guinada, você teve ali um momento em que a visão, né, começou a predominar do neoliberalismo. Então, a partir daí... E essa luta, em termos dos destinos da sociedade, ela fica mais explícita. Sim, né? mais clara, ela né? fica mais clara. Portanto, eu acho que depois de Fernando Henrique, quando veio o presidente Lula, então, você tem uma gestão ainda, digamos assim, com continuidades e com rupturas. Então, se no início da primeira gestão ainda havia muito, digamos assim, a marca da gestão anterior ainda de Fernando Henrique. E Fernando Henrique Cardoso, mas também ocorreram mudanças importantes. Na hora que você tem alguém e que tem um grupo, tem uma coalizão que, no caso, a presidência, ela está muito mais tendente a se voltar para os anseios da população trabalhadora. Então, eu acho que foi o tempo todo esse tensionamento. Esse embate. Esse tensionamento entre, digamos assim, sintetizando, entre capital e trabalho. Né? Então, o tempo todo foi isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem toda a questão da inserção do próprio país dentro dos processos de globalização. Porque você tem mudanças profundas no mundo do trabalho. Eu acho que todos nós somos mais sensíveis, assim, às classes desfavorecidas. Então, a gente observa. Agora, quando eu vinha para aqui, para o estúdio,
eu olhando assim, um rapaz numa bicicleta levando 3 bujões de água na bicicleta. Pensa o esforço dele se equilibrando e olha assim, você olha, ele devia ter em torno dos 16 anos. Para fazer entrega. Quanto tempo ele vai passar? Não é assim, em termos de ter uma saúde? Pouquíssimo tempo. Sim. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo do trabalho, a precarização, a terceirização, você tem uma mudança nesse mundo do trabalho imensa. E aí é que é a questão que as políticas elas são direcionadas para agravar esse processo, não é? Então, você tem na hora que, após ver a própria deposição da presidente Dilma Rousseff num processo altamente controverso. Então, mostra, não é, que forças poderosas estão empenhadas em seguir com políticas públicas que, de fato, concorra para atingir seus objetivos, que é o quê? Que, no limite, é aumentar os seus lucros extraordinários. Então, quando a gente está falando no Brasil, a gente tem que ficar o tempo todo muito consciente de que estamos dentro desse processo de globalização mais amplo e com influências de grupos altamente poderosos que estão aqui presentes no país, mas estão muito mais lá fora. E agora, com o governo Bolsonaro, nós temos uma situação extremamente caótica, que eu entendo dessa forma, que é uma subordinação total dentro de uma geopolítica que favorece mais ainda os Estados Unidos. Então, isso aí, digamos assim, é quase que uma servidão já, eu diria assim, o caminho de uma servidão para um império. E não com é? ações Como bem explícitas, né, professora, que mostra esse servilismo todo. Né? Então isso, para mim, talvez seja uma das coisas mais preocupantes que nós tenhamos no país e com impacto em todas as áreas, em todos os setores. Então, é no setor da educação, no setor de saúde, todos os setores que sofrem isso. Eu acho que ficou muito claro, para algumas pessoas que ainda tinham alguma dúvida, a entrevista que o ministro Guedes deu ontem, ou foi ontem, né? Ontem, que ele afirma, não é, que o dólar subindo, que ótimo que o dólar suba, porque estava havendo uma festa muito grande, que as empregadas domésticas estavam viajando para a Disney. Quer dizer, eu acho assim que teve assim, ficou, quem tinha dúvida deixou de ter, porque estavam às claras. O projeto está se vindo a quem? Sim, agora está tudo muito evidente, né? Então, as classes realmente que vivem do lucro e da exploração do trabalho, não é? Então, acho que nesse contexto o papel da educação ela é extremamente importante, por conta daquela contradição que eu falei. E por que é que você estava mencionando no início aqui do programa que tem ataque à educação? Porque a educação ela é um espaço em que se dá a construção do próprio conhecimento, a apropriação desse conhecimento científico. E isso é ameaça. Sem dúvida. Quanto menos ciência, quanto menos pesquisa, quanto menos educação, mais você vai ter um povo dócil. Mais você vai ter um povo que ele crítico, vai né? sem conseguir ter uma visão mais clara do que é que está acontecendo, né, a partir dessas relações. É por isso, né, professores, que sempre, né, a educação, sempre a imprensa, né, esses dois bastiões da democracia, sempre serão atacados em governos autocráticos, né, em governos conservadores e servis, por outro lado, né, a interesses do capital, a interesses de empresas e de outros países. Né? E nesse aspecto você mencionou aí, né, que a imprensa ela é atacada, né, a mídia, você tem mídias aí. E também a gente tem as contradições aí, né? Nesse espaço da também, mídia. Exatamente. Então, porque se a gente olhar assim o país, as grandes corporações, os poderosos dessas mídias, né? Dessas mídias, eles impedem, inclusive, o exercício mais autônomo por parte dos jornalistas, enfim. Né? Então, as notícias são muito filtradas. Então, você tem aí uma situação muito complicada, que se agrava ainda mais ainda, eu acho que se agrava muito mais nesse momento que a gente está passando no país. A população ela não é informada. Muitas vezes está sendo definida alguma proposta de governo, de algum ministério que vai provocar problemas sérios com relação à população e ela não tem o conhecimento porque isso é manipulado, isso é negado a ela. Né? Porque numa sociedade democrática você teria que ter a expressão de todos os ângulos de uma determinada questão. Então eu preciso ver os prós, os contras, entender para poder me posicionar. Eu não posso ficar o tempo todo recebendo notícias que não me dão todos os elementos para poder eu mesmo ter o meu exercício de crítica. Sem dúvida. É estratégico, né? Esse tipo de cerceamento, censura, a educação, a ciência, como a professora mencionou, e a própria imprensa é bem estratégico
E infelizmente a gente está sentindo os efeitos agora. Ana, como é que tu tem observado esse último ano em relação à educação? Ana, a gente falou no começo do programa, né, você trabalha também voluntariamente no vestibular solidário, com notícias. Por outro lado, né, a gente estava falando de coisa ruim, por outro lado, a gente vê realmente gente trabalhando nessa contramão e conseguindo feitos, eu diria até extraordinários, né? Como é que tu tem visto esse processo, como a gente está chamando aqui de desmonte, né? A gente pode dizer que é uma tentativa de desmonte, né, do setor público da educação, e essas ações que a gente vem observando, você vem fazendo diretamente na contramão aí do desmonte, Ana? Bom, Adriana, primeiro eu gostaria, né, primeiramente... Não vou dizer quem fora, mas... Primeiramente, eu queria parabenizar o programa Fora da Curva. Sei como é difícil ser um ponto fora da curva, né? A gente persiste. Exatamente, né? E a gente tem que ter esperança, entre outros aspectos, porque o rádio ainda é uma das mídias disponíveis que mais chega distante. Sim. Então, a gente não pode perder a esperança nesse aspecto. Quando eu estava cursando o doutorado em educação, eu cursei uma disciplina muito interessante de educomunicação, sou apaixonada também pela educomunicação, e a gente percebe esse alcance. Também queria, segundamente, agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da minha ex não existe ex, né? Professora é para sempre. Professora... Ex é marido, as queridas, sogra, e as queridas, não. Sobretudo, a professora Márcia Ângela, que foi minha professora no doutorado em educação, e com quem eu aprendi muita coisa. Me recordo, inclusive, que estava na época do governo Lula, e é interessante como as pessoas são maniqueístas e simplistas hoje. Eu me recordo perfeitamente que a professora fazia críticas ao governo também. Porque hoje esse reducionismo ele serve a esse projeto de política. Porque se colocou praticamente um pastoril, é o cordão vermelho e o cordão encarnado. Ou você é PT, ou você... Enfim, existe uma ideia, está se tirando a política do seu lugar adequado, como coloca tão bem Hannah Arendt, né? A política como espaço de se fazer, e está se colocando na redução do partidarismo. Política não é política partidária, né? Política é muito mais do que isso. Todo agir é político, todo o dia a dia da gente é política, todas essas situações são políticas. Então, reduzindo esse debate ao partido, você é do partido A, do partido B, ou como eu disse, do partido vermelho, ou do partido, né, nem vermelho, seria encarnado ou azul, você consegue justamente reduzir esse debate. Eu também vejo dessa forma que a professora Márcia colocou, e acho que existe além de sentir, sim, esse retorno, uma espécie de doutrina Monroe, né? Essa política do dominó. E a gente não pode esquecer que parece hoje, parece quando as pessoas estavam negando, e ainda existe hoje o negando o nazismo, de negando até os corpos. Imagine, né? Nada mais Foucaultiano você imaginar que vai se negar até o corpo das pessoas encontradas, os corpos encontrados e o corpo vivo dos sobreviventes dos campos de concentração. Então, quando a gente observa isso, a gente observa que existem outras negativas. Nós temos até hoje uma obra que eu recomendo a todos e todas, que é Brasil Nunca Mais, onde se encontra claramente os depoimentos, as situações, e não por acaso as influências de treinamentos de policiais norte-americanos, como Dami Trione, para vir treinar... na época, terrivelmente, em pessoas em situação de rua, como se dizia, torturava-se mendigos, abre aspas, que eu não gosto da expressão mendigos, mas pessoas em situação de rua, para que confessassem o inconfessável, para treinar policiais brasileiros na tortura, porque já se programava e se planejava todo aquele golpe. E aí a gente pensa, como isso foi possível? Entre outras situações, é possível porque quando se pegou, por exemplo, as primeiras pessoas em situação de rua, não se deu por falta delas, ou não se daria por falta delas. Por quê? 20, 30, 50 anos depois, o que a gente vê? Pessoas tocando fogo num indígena que está numa rua de Brasília, né, num ponto de ônibus, e disse, eu pensei que fosse um mendigo. Ou seja, quer dizer que se fosse uma pessoa em situação de rua, você poderia tocar fogo, né? Mas era um indígena, não poderia. Quer dizer, nós vivemos uma série de visões deturpadíssimas, que a educação tem um lugar de primazia. As pessoas costumam confundir com frequência informação com educação. As duas são complementares e necessárias.
até na hora de escolher um colégio para os seus filhos, frequentemente pais e mães cometem um erro grave de achar que o melhor colégio, a melhor escola é aquela que passa o maior número de informações ou prepara para o mercado de trabalho. Então, entra a imprensa altamente vilipendiada e atacada nesse governo. Você imagine o chefe do Estado, né? O chefe do governo executivo dando uma banana. Se os jornalistas e as jornalistas presentes realmente pudessem ter voz, eu acredito que também estão sendo sufocados pelos os donos do poder. Sem dúvida. Né? Deveriam simplesmente recusar-se a serem tratados dessa forma. No entanto, a gente sempre entra naquela história do pão e do respeito. Então, entra a imprensa com a informação, e por isso está sendo massacrada, porque a informação, como bem também colocou a professora Márcia, a informação é possível de as pessoas conhecerem o estado das coisas, e entra a educação altamente vilipendiada, atacada, até pela desonra de colocar uma pessoa que até como economista teve um currículo pífio, um currículo vergonhoso como estudante. Aí a gente se pergunta quem é o ministro para falar dos estudantes das universidades federais se ele próprio, na carreira como estudante, foi tão lamentável. Então, desculpe falar sobre os aspectos negativos, né? Eu sei que você falou uma coisa positiva, mas eu gostaria muito realmente de reforçar a situação positiva. Talvez... A gente vai voltar a ela, nem se preocupe. Falaremos também, só quero sem dúvida, anunciar claro. aqui a presença. Chegou agora, Helena Araújo, muito bom dia. Diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE, e também do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Bem-vindo, novamente. Obrigado, bom dia, Ana, Márcia, Ana, Adriana. E a Helena já chegou uma pergunta para você aqui, viu? Chegando e já trabalhando. Já pedi desculpa aí pelo atraso a vocês, aos ouvintes, né? Mas estava acompanhando. Vi o seu chamado, ouvi a fala da Márcia também, agora da Ana. E concordo, né, com o que já foi dito até o momento. E como a gente está trabalhando na perspectiva de se há caminhos, né, para a educação no Brasil, estava pensando, durante a chegada aqui, escutando vocês, que nós temos caminhos, né? O problema é ter pessoas, né, políticos com vontade de colocar em prática. Sim, e que não entravem, né? Esses verdade. caminhos. Eu acho que tem 3 aspectos importantes. O primeiro, eu acho que é próprias condições de trabalho para atuação e estudos, né, da educação básica. Eu acho que desde a Constituição de 88, ou seja, 32 anos atrás, já apontava que as escolas públicas nesse país iriam ter um padrão mínimo de qualidade. E até hoje, 32 anos, nós não conseguimos garantir esse padrão mínimo de qualidade. Nós temos escolas ainda que não tem banheiro, não tem água para os nossos estudantes. Quando a gente fala de padrão mínimo de qualidade, a gente pensa uma escola com banheiro, com água, com uma sala adequada para desenvolver as atividades. E como na formação humana não é só conhecimento, né, que a Ana acabou de falar para a gente, você tem a parte física do esporte, então você tem menos da metade das escolas públicas não tem quadra de esportes. Você não tem biblioteca, 30% das escolas com biblioteca. Então, como você vai desenvolver esse potencial que não é só matemática e português, mas é a formação humana para exercitar a sua cidadania, né, que tem a ver com isso. Você tem a música como uma imposição de lei, obrigatório, e que não chega nas nossas escolas. Então, essas faltas de condições é um ponto que precisaria ser visto por quem está governando. Aqui em Pernambuco, por exemplo, para falar da nossa casa, né, você tem um programa Ganha o Mundo. Um dos secretários aqui na negociação, mas você é contra? Eu falei, nós não somos contra ter o programa. Nós programa somos de intercâmbio, contra, né, Helena? de intercâmbio. Nós somos contra você ter um pingado de aluno que vai ganhar o mundo, então você manda todo mundo para o estrangeiro e deixa um monte de alunos sem banheiro. Então, são as contradições, né, que a gente estava falando no começo. Ou seja, como é que eu vou garantir padrão mínimo de qualidade, que é ter banheiro para os nossos estudantes, água, e manda uma parte pequena para o estrangeiro? Então, se tem dinheiro para garantir o padrão mínimo de qualidade, garanta. Se quer fazer programa a mais para fazer propaganda de governo, que faça, mas garanta o padrão mínimo de qualidade. Porque nós não somos contra o programa, o que nós somos contra é a injustiça. Né? É justo isso? Um pouquinho ir para o estrangeiro e um bocado de não ter banheiro? É digno isso para a maioria dos nossos estudantes? Então, essa é a questão, né, que a gente aponta que tem caminhos, mas quando os governos chegam, preferem fazer propaganda dos seus programas para poder ter a reeleição, ou para que o seu candidato ganhe as eleições e não coloque em prática aquilo que nós já conquistamos desde 88. Gente, voltando também um pouco ao que a gente estava falando sobre essas
as novas decisões aí, né, do governo em curso, do Ministério da Educação, a gente está vivenciando, no momento, um atraso na aprovação do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo complementa, né, o financiamento, me corrijam, viu, de creches e escolas de educação básica. E após praticamente 3 anos, né, desenvolvendo uma proposta para o fundo, o Congresso Nacional e todos nós, todos os brasileiros, fomos pegos de surpresa com a informação de que o ministro vai mandar nova sugestão, né, do Fundeb via emenda constitucional, e há risco, né, de os recursos simplesmente se perderem, porque este ano, 2020, é o último, né, o ano de vigência do Fundeb. E a gente está falando da ordem de 170 bilhões, não é isso? Heleno, professoras, o porquê desse atraso? E quais os riscos para as nossas crianças da educação básica, para as famílias dessas crianças, se o Fundeb simplesmente perder seus recursos? Porque desse atraso é porque a sociedade brasileira permitiu um golpe em 2016 e, infelizmente, elegeu Bolsonaro. O governo Bolsonaro não quer tratar desse assunto, ou trata de outra forma. Nós precisamos aprovar o Fundeb, tem uma proposta de emenda à Constituição lá desde 2015, que é o número 15, 2015, que a professora Dorinha é relatora. Nós apoiamos, os secretários de Educação também estaduais e municipais apoiamos, né, essa emenda. A emenda. E que há uma resistência do governo, primeiro porque o Ministério da Educação, né, concordo com tudo que foi dito aqui contra essa pessoa que está lá, que não pode ser chamada de ministro, né, não discute o assunto. Em todas as audiências públicas no Congresso Nacional, ele disse que não ia tratar desse assunto. Isso era assunto do Ministério da Economia. Veja o absurdo. Então, o tema da educação, financiamento da educação básica, ele diz que é tema do Ministério da Economia. O que é que o ministro da Economia fez? Mandou uma proposta de emenda à Constituição lá para o Senado Federal, não começou pela Câmara, pela primeira vez na história desse país, não começou pela Câmara, foi pelo Senado, onde ele quer desvincular os recursos da educação e da saúde. Garantias constitucionais. Constitucionais, né? Ele quer acabar com isso. 25% destinado a impostos no município e nos estados, 18% da União, ele quer acabar. E é importante que as pessoas entendam isso. Se os 25% da educação acaba, o Fundeb acaba junto. Também. Por quê? Porque o Fundeb é 20% dos 25%. Está dentro desse processo, é uma subvinculação. O piso dos professores, das professoras, é subvinculado ao Fundeb. Também. Esses recursos, 60% desses montantes que você falou aí, tem que ser para salário de professor e professoras. E ainda, infelizmente, na minha categoria, tem colegas que não conseguem entender isso. Né? Que se ele não se mobilizar, se ele não atuar, ele não vai ter como pagar o salário. E aqui eu vou defender prefeitos e governadores. Sim. Não adianta, se esse projeto não for aprovado esse ano, não adianta fazer greve na prefeitura, não adianta fazer no Estado, porque eles não terão recursos para pagar. Não vai vir. Não terão, porque, principalmente os municípios. Né? Os municípios têm repasse da União e dos estados. Então, se você tira esse repasse, o município não tem como marcar, não tem. É parar tudo. Os nossos estudos apontam que 50% das escolas públicas municipais fecham as portas a partir de janeiro de 2021, né, se esse projeto não for aprovado. Então, isso é importante a gente alertar isso. Sem dúvida. Professora Márcia. Eu, reitero, né, o que a Heleno está expondo e dizendo o seguinte, que talvez uma das questões que dificulta muito o debate é porque nós constantemente, e eu me incluo nisso, nessa crítica que eu vou fazer agora, que é exatamente de defender bandeiras, né, e falar assim, nós temos que defender o Fundeb. E aí, poucos explicam o que a Helena está explicando. O que é mesmo o Fundeb? O que é que vai mexer, se acabar? Entendeu? O que é isso? Sem dúvida. De repente, eu acho que também tem um aproveitamento exatamente do governo, nessa ausência de uma explicitação mais clara. Exatamente. Para aqueles que serão atingidos por tal processo e se deixarem, né, achar que é algo de menor importância, quando na realidade você tem aí algo que é fundamental para o desenvolvimento dessas políticas e isso se associa, inclusive ele fez menção ao período de Dilma Rousseff, que havia uma defesa ali, de que os recursos do pré-sal iriam para a educação. Exatamente. Então, quando você tem isso totalmente deslocado, então isso retirado, havendo quase que uma apropriação indevida desses recursos para outros objetivos, outros fins. Então, você tem aí um agravante muito grande com relação ao financiamento, inclusive ferindo o Plano Nacional de Educação, que foi algo que foi discutido, debatido nos municípios, nos estados. Então, tudo isso, agora, veja bem, tudo isso, ele tem um começo muito claro. Ele tem um começo exatamente quando Michel Temer assume.
Então, Bolsonaro já é uma continuidade, mas ali, no momento que teve a PEC dos gastos, em que tem ali, durante 20 anos, os governos não poderem gastar no sentido de atender às necessidades da população, não é nem das gasto, instituições, né, professora? É investimento, né? investimento, então Claro. dar resposta a essas necessidades com políticas consequentes. Então isso é muito complicado. Você criou o pior dos mundos. Sim. Pior dos mundos. Então, se você tem a partir daí uma série de políticas públicas, elas estão subordinadas a um contingenciamento. Então, o tempo todo, e dentro de um jogo político mais amplo, porque se você pega, por exemplo, nesse momento em que está se definindo as coalizões, os acordos, né, em função das próximas eleições, então você começa a ter, muitas vezes, pessoas que são até liberais, enfim, que poderiam estar numa luta no sentido de garantir direitos, começam também a se aliar ao que há de mais absurdo em termos da política, mais algo que não é nem nominável, não estou entendendo, porque é um tratamento que é dado ao Estado brasileiro de uma forma totalmente indigna, como é feito muitas vezes pelo próprio Ministério da Educação, né? Então, na realidade, nós estamos vivendo um processo bem complicado, mas que requer organização e luta. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Ou temos uma disposição para lutar em função dos direitos, dos nossos direitos, ou nós iremos passar muito tempo nesse processo, tá? Nesse processo totalmente de descalabro, de atentado à educação. E aí eu aproveito para dizer, se há o ataque à educação básica, importantíssimo, também esse ataque se dá em termos de educação superior. Porque é quase que atitudes para poder simplesmente a gente continuar uma tradição do país, que é a elitização da educação. Então, a educação para aqueles que podem mandar para o exterior, seus filhos, para os grandes locais. Por que combate tanto a universidade gratuita e pública? Exatamente por isso, para impedir que aqueles que vêm das camadas dos trabalhadores, então, não tenham acesso a uma educação de qualidade, não é? Então, acho que isso aí é manutenção da desigualdade. uma luta que a gente tem que enfrentar e tem que achar formas de resolver. E para mim, assim, ainda tem um desafio muito grande, não é? Eu acho que Helena fala, e você também, Ana, talvez com mais propriedade do que eu. Eu vi uma palestra interessante, eu li tenho lido assim, algumas coisas, que é, diante dessa nova reconfiguração do mundo do trabalho, quais são as formas de resistências que se tem, que não são as tradicionais mais. Nós não temos ali uma possibilidade de ter os operários na fábrica e, de repente, vamos fazer isso. A gente vai ter você tem uma uberização, você tem uma classe trabalhadora totalmente dispersa, mas nem por isso o que se há de fazer com relação a isso? Quais são as novas formas que se tem para poder mobilizar, de esclarecer, considerando esse espaço que nós temos aqui. Porque, tudo bem, tem saída tem sim. Nós temos as contradições em pauta, sim. Então, quais são as formas operacionais existentes para poder enfrentar? Eu diria até o seguinte, não é nem resistir. Eu acho que a gente passou um bocado de tempo usando muito essa palavra de resistência, mas não é resistência. É ação mesmo. É ação, é ir para cima, entendeu? Eu acho que é ir para cima. Não dá para dizer, eu estou resistindo. Não, eu estou agindo, eu estou exigindo, eu estou indo vou para frente das coisas todas, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, é preciso ter coragem. Entendeu? Coragem em todos os sentidos. É o que a vida quer da gente, né? Coragem. Gente, a gente vai continuar essa discussão, mas o programa Fora da Curva de hoje, né, que está discutindo os caminhos da educação no Brasil. A gente está no estúdio com a professora Márcia Ângela, com a professora Ana Pontes e com a Helena Araújo, da CNTE, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e já a gente volta aqui na nossa rádio, nas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Dicionário da Música. As vidas e as obras dos nomes da música nacional e internacional, todos os domingos, às 3 da tarde, com a apresentação de Rodrigo Mesquita, aqui na Universitária AM e FM.
Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Olá, bom dia. O programa Fora da Curva está de volta ao vivo, discutindo os caminhos ou descaminhos da educação no Brasil. Eu sou a Adriana Santana, professora de comunicação do UFPE, e aqui no estúdio conosco estamos com a professora Márcia Ângela, do Centro de Educação, a professora Ana Pontes, da UFRPE e do Vestibular Solidário, com Helena Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do estado de Pernambuco. A gente no comecinho estava falando que a gente está vivendo no susto, né? Desde 1º de fevereiro de 2019, e o mais novo sobressalto, pelo menos aqui para os nossos estudantes, nossos alunos, é o atraso do MEC no repasse das bolsas estudantis, né? Mais de 700 estudantes nossos da UFPE estão sem receber o recurso, inclusive nossos do Fora da Curva, da Rádio Paulo Freire, todos os nossos bolsistas. E a gente vai conversar agora por telefone com Rafael Brito, que é estudante de administração da UFPE e é do Diretório Central dos Estudantes do DCE. Estamos com o Rafael no ar já? Massa. Bom dia, Rafael. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. A gente está aqui hoje no Fora da Curva falando sobre educação, sobre os caminhos e os descaminhos. A gente não poderia deixar de falar sobre a realidade dos nossos estudantes que estão sem receber bolsa aqui na UFPE. Não é isso, Rafael? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é que está acontecendo. Parece que já tem novidade aí, parece que a gente já tem uma boa notícia, não é isso? Diga aí. Isso. Então, eu sou Rafael, estou diretor de assistência estudantil do DCE, da UFPE. E a realidade dos estudantes, os bolsistas de desenvolvimento profissional é a seguinte: no momento, todos eles ficaram sem receber a bolsa referente ao exercício que eles cumpriram em janeiro. Uhum. E o que é que acontece? Foi por falta de um repasse do MEC. O Ministério da Educação não repassou os valores financeiros para a universidade, está realizando o pagamento das suas liquidações, das suas obrigações, né? Só fizeram um repasse específico para assistência estudantil. Só que, querendo ou não, as bolsas de desenvolvimento profissional elas são importantes para o estudante porque muitas pessoas estão em condições de vulnerabilidade e elas complementam a renda do estudante. É aquele estudante que passa numa coordenação 4 horas e que diretamente necessita desse valor e já faz um esforço para estar vindo à universidade e tudo mais, que também até trabalha durante o período de férias. E assim, está uma situação bem delicada. São mais de 1.000 estudantes que saíram prejudicados, porque são bolsistas de apoio acadêmico, no total de 231, e também tem as demais modalidades ligadas a diversas pró-reitorias. Uhum. São mais de 1.000 estudantes, é isso, Rafael?
Somam 24 modalidades de tipos de bolsa, e todas são categorizadas como bolsas de desenvolvimento profissional, mas dentre elas a mais famosa é a de apoio acadêmico, que é aquele clássico estudante que fica na coordenação da UFPE, estagiando lá, ajudando a coordenação, sabe? Ô, Rafael... E aí o que é... Oi, pode falar. Não, perdão, continue, por favor. Aí o que é que acontece? A novidade que chegou sobre esse assunto é que o reitor, ontem em reunião com alguns estudantes, colocou que entre segunda e terça-feira o pagamento estaria normalizado. Mas assim, ainda assim o pessoal... das nossas bolsistas. Diga aí. E assim, logo de imediato, quando a mobilização começou por causa do atraso dos pagamentos, a gente do DCE, junto com alguns estudantes, fizemos uma reunião na segunda-feira e tínhamos garantido o seguinte: a suspensão da frequência, para nenhum estudante ter um prejuízo a respeito disso. E também tínhamos garantido que a universidade se pronunciasse a respeito, explicando a situação, explicando os coordenadores das áreas que ficariam sem os estagiários, né? E principalmente ampliando essa divulgação aí, porque não foi culpa da universidade, e sim da falta de repasse do Ministério da Educação. E aí a gente do DCE coloca que, infelizmente, está em exercício um projeto de sucateamento das universidades públicas e que isso termina por acabar prejudicando não só os estudantes, mas todo o corpo acadêmico da universidade mesmo. E é bem delicada a nossa situação no momento. E foi diante dessa pressão que os repasses já foram feitos, mas assim, a gente ainda enfrenta alguns outros problemas, como por exemplo, o orçamento da universidade, que é regido pela Lei Orçamentária Anual, ele só foi aprovado em praticamente 60%. E os outros 40% ainda está condicionado a uma aprovação. Exato. E como está no princípio está no começo do ano, muitas pessoas estão de férias e tudo mais, muita gente ainda não está sabendo desse caso, do condicionamento do orçamento a uma nova aprovação, que talvez nem seja aprovada. E assim, a nossa assistência estudantil da Federal, ela está seriamente ameaçada a só ter dinheiro até outubro, e isso já foi amplamente falado em uma reunião no dia 6 de fevereiro, ampliada com a PROAS, e a gente está se mobilizando para estar vendo quais serão as pautas de mobilização contra isso, né? Porque se o nosso orçamento não chegar completo, a gente não tem uma perspectiva de funcionar também, né? Sim. Fica bem complicado. Até porque já é um corte em cima de um corte, né, Rafael? A gente já está recebendo 60% de algo que já foi cortado, né? Então, de algo que já foi cortado, mínimas. De algo que está congelado pela EC 95. Isso. E assim, é uma situação bem delicada mesmo. E esse condicionamento de orçamento, ele vem para fazer diferente do que aconteceu no ano passado, né? No ano passado o orçamento tinha sido todo aprovado. Isso. E depois o ministro da Educação contingenciou 30%. Isso, exato. E ele tentou fazer esse corte dos 30%, só que, dadas as mobilizações, não deu certo. E agora, esse ano, a tática foi outra, foi colocar a responsabilidade do Congresso de só aprovar 60% e os demais valores ficar condicionados a uma nova aprovação. Sem dúvida. E aí, por exemplo, a nossa UF, que é no caso a Universidade Federal Fluminense, ela já soltou uma nota explicando a toda a comunidade acadêmica que eles estão em situação de, assim, fechar as portas a partir de agosto, caso a situação não seja resolvida, e a gente já volta a esse dilema sobre o funcionamento das universidades, que está cada vez mais difícil de acontecer a partir do momento que existe esse projeto de sucateamento das universidades por parte do governo federal atual e do ministro da Educação. Né? Sim. Rafael, a gente vai ficar acompanhando, né, a situação não só das bolsas, né, mas obviamente a gente está sempre falando aqui no Fora da Curva sobre esses desmontes, sobre essa tentativa, como você reiterou aí, de sucateamento do ensino público brasileiro, não só universitário, né, todo o ensino público brasileiro. A gente está falando da educação básica à educação, à pós-graduação, né? A gente está falando de um projeto muito grande, né? Rafael, mas aí essa notícia aí que o reitor traz é bem positiva para a gente, né? Mostra que a mobilização funciona também nessa pressão. Eu sei que houve pressão no Congresso também. E a gente acompanha aí contigo, com o DCE,
a situação de vocês e a gente Só volta a discutir. vou dar um aviso final, que é o seguinte: hoje, às 2h da tarde, é uma reunião para continuar a mobilização dos bolsistas. Mesmo com a notícia do recebimento, a gente vai pautar essa reunião para também estar tratando outras coisas que os bolsistas necessitam, na questão até de valores, questão da passagem, questão do tratamento aos bolsistas e outras coisas mais. Então, a gente já deixa o convite aí ampliado a todos os bolsistas. Às 2h da tarde, lá no Laguinho, será um encontro de todos. Vai ser no Laguinho, lá aberto. 2 da tarde, daqui a pouco, tá, joia? Rafael, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas informações e pela luta. Bom dia. Bom dia para você, obrigada. A gente conversou agora com Rafael Brito, né, estudante de administração, e é do Diretório Central de Estudantes da UFPE, sobre esse atraso aí do repasse do MEC, né, à universidade para pagamento. E me corrigindo aqui, a gente falou 700 bolsas, são mais de 1.000 bolsas, né, mais de 1.000 estudantes aí prejudicados. E essa garantia agora do reitor da UFPE de que as bolsas serão pagas em função de que houve pressão e que o MEC está liberando esses recursos. E aí tem uma pergunta aqui do professor Paulo Rubens Santiago, que mandou para a gente antes do programa começar. Desculpa, por favor, professora. Claro, é bom que eu já vou passando a pergunta aqui de Paulo. É o comentário em relação ao que Rafael ele expôs agora. Porque, veja, quer dizer, essa tentativa, né, de, digamos assim, boicotar esse processo existente dessas bolsas, né, com relação aos estudantes, isso aí está muito concatenado com outras ações. Sim. Porque, veja, isso aí está diretamente ligado à visão de universidade que atualmente está sendo posta em prática. Não é? Quer dizer, para que você ter uma universidade? Universidade significa produção de ciência. Então, para um país que ele está se tornando quase que um país exportador, como era lá em tempos anteriores. Então, para que ciência? Para que desenvolvimento tecnológico? Para que desenvolvimento científico autônomo? Para quê? Então, quanto mais cerceada a universidade, e, portanto, os estudantes que desempenham essas tarefas lá dentro, e que não seriam, eu não diria nem que são tarefas, é processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem com relação à pesquisa, processo de aprendizagem com relação à gestão, então, em relação à docência. Habilidades tudo profissionais isso. também. Então, ele está sendo, ele está inserido dentro desse processo. Então, não é algo assim que vem alguém prestar um serviço. Não, é dessa forma. Dúvida. Isso também está dentro da disputa entre o público e o privado. Então, tem, de fato, interesses imensos vinculados a grandes empresários que tentam, a todo custo, que recursos do fundo público também vá para o setor privado. Então, você lembrou, né, Márcia? Você já falou da emenda 95, o Rafael também falou da emenda 95. É importante que os ouvintes que não acompanham esse debate, o quanto essa mudança na Constituição Federal foi feita em 2016, né, tem a ver com isso, né? A Márcia citou, o Rafael citou. E é importante dizer o seguinte, gente. Em 2019... foram mais 16 novos bilionários no Brasil. Isso é muito importante. Como é que não tem recursos para investir na universidade? Porque tem esse projeto, que a Márcia acabou de dizer. Porque o dinheiro existe. Então, a 95 deixa de colocar dinheiro nos serviços públicos, nas políticas públicas, mas não deixa de pagar os juros da dívida. Sim. Então, você tem o Luciano Huck, lá da Havan, apoiador de Bolsonaro, que é o novo bilionário. Né? Foi conhecido como velho da Havan. Novo bilionário. Você tem o Edir Macedo, que é um novo bilionário. Da Universal. Você tem o dono da locadora Localiza, né, que hoje é secretário de privatização do Guedes, é o novo bilionário, 12º bilionário do país. Então o cara desemprega a gente vai alugar o carro dele para fazer Uber. Quer dizer, as pessoas precisam entender. Quando a gente está falando da universidade, da bolsa dos nossos estudantes, tem tudo a ver com isso. Com esse programa, com esse projeto terrível que está colocado para o povo brasileiro. O dinheiro não desaparece, ele muda de mãos. Exatamente. Na verdade, ele não tem saído dessas mãos, né? Ele não tem circulado, infelizmente. Gente, aí, levando em consideração nessas relações, levando em consideração essas medidas todas, esses projetos todos, né? Vocês falaram da PEC da morte, E aí eu trago a pergunta de Paulo completamente relacionada a isso. Ele pergunta a gente, né, vocês, como a CNTE, né, como o Andes vão mobilizar os docentes da educação básica e também do ensino superior para a gente enfrentar esses cortes que a gente estava falando agora, derivados da PEC da morte, né, da Emenda Constitucional 95, né, 2016, que congela por 20 anos, é importante que a gente sempre relembre isso, congela por 20 anos investimentos básicos em saúde, educação no Brasil, segurança, né? 20 anos. E também as ameaças de aprovação da PEC 186, que é essa PEC emergencial aí do serviço público,
e também da 188, que é a PEC do novo Pacto Federativo. Né? Ele pergunta se já há uma data de mobilização conjunta da educação para a gente enfrentar esses ataques à educação pública e também, obviamente, aos direitos, né, dos trabalhadores em educação e todos os trabalhadores, no final das contas. Muito bem lembrado. Um abraço aí ao Paulo Rubem. E nós estamos num processo de mobilização, né, intensa. Né? É importante lembrar que a 186, principalmente colegas, companheiros, servidores públicos, professores e professoras, ela quer cortar 25% do nosso salário. Exatamente. É importante que as pessoas se liguem. E está tramitando rápido, né, minha gente? Reduz a jornada e reduz salário. Eles tentaram fazer isso no STF, o STF não permitiu. Isso. Aí qual é o movimento agora? Muda a Constituição para poder permitir reduzir o nosso salário e reduzir a nossa jornada sem a nossa anuência. Então é importante lembrar isso. Né? Por isso que nós estamos numa mobilização que estamos dizendo o seguinte, a mobilização ela é permanente em todos os lugares, né, e diversas. Né? Acho que a Ana estava comentando aqui no intervalo o quanto ela, no dia a dia, né, conversa com o caixa do supermercado, conversa com o taxista. Então, é permanente. Nós, da CNTE, colocamos um link no nosso site, onde lá nós dizemos, todo dia é dia de lutar pela educação pública. Relembra o site, o endereço? www.cnte.org.br. Por que a gente colocou isso lá? Porque está mostrando que, independente de ser sábado, domingo ou feriado, todo dia tem uma entidade nossa fazendo alguma mobilização. Então, isso é permanente lá dentro. Então, isso é um processo. Definimos para esse ano que, além dessa atividade de cada um no dia a dia, a gente tem datas aglutinadoras. 24 de janeiro, realizamos atividade para aglutinar os nossos aposentados e aposentadas. A próxima data é 21 de fevereiro, onde estamos chamando de botar o Bloco da Educação nas ruas. Né? Esse ainda não recebemos a adesão das outras entidades do movimento educacional. Não estão falando muito sobre o dia 21, mas nós da CNTE estamos fazendo com as nossas entidades da educação básica. Indicamos o dia, tem o 8 de março, né? Que aí para nós é muito importante. 83% da nossa base formada por mulheres, então é o momento dessas professoras ocuparem as ruas, né, e protestar e dizer, olha, não mexam, né, de mexer com meus direitos nesse processo. E indicamos o dia 18 de março. Esse dia 18 de março, aí tem já uma adesão de todas as entidades do movimento educacional. A UNE, a UBS, a NPG, Andes, Fazubra, Proifes, todas as entidades. Inclusive, juntos, nós, a CNTE, Proifes, Fazubra e Andes, levamos isso para uma plenária dos serviços públicos e dia 18 está incluindo também todos os serviços públicos. Então, todas aquelas estatais que estão sendo prometidas para entregar ao capital estrangeiro, Casa da Moeda, que é absurdo, né? Mas você privatizar a moeda de um país, né? Que é absurdo. É uma coisa inacreditável, né? Casa da Moeda, Petrobras, aqui Eletrobras, tudo querendo ser privatizado. Nossa refinaria. Então, já estamos com a greve dos petroleiros aí acontecendo. Estamos com greve no Piauí, greve em Minas Gerais. Então, todos estão juntos no dia 18 de março para uma grande mobilização nos serviços públicos, com apoio de todas as centrais sindicais. Então, a nossa tendência é que outras categorias, que não só de serviços públicos, nas centrais sindicais também façam adesão para esse dia. Se não puderem parar, mas pelo menos fazer alguma mobilização, algum movimento de 1 hora, 2 horas, mas vai ter uma grande agitação no dia 18 de março. E nós, da CNTE, estamos chamando as entidades, o Andes também e outras entidades, para se até lá. A gente não tiver uma posição com relação ao novo Fundeb, que a gente organiza uma marcha a Brasília. Né, levando aí uma multidão para Brasília para fazer a cobrança, o protesto e buscar a aprovação desse Fundeb. É emergencial, né? Ana, vamos falar de boa notícia? Vamos falar sobre o seu vestibular solidário. Nos deu uma esperança. Eu sei que tem muita coisa boa esse ano, foi em relação ao vestibular solidário. Tem muita coisa boa. Fala o que é o projeto. Vou falar. Pessoal, só fazendo um pequeno complemento, porque como eu tinha comentado aqui, eu achei a fala de Helena foi excelente, inclusive sobre a situação da greve dos petroleiros. A fala da professora Márcia teve um ponto muito, muito interessante quando localiza a situação do governo Michel Temer. Né? Eu leciono na Universidade Federal Rural e uma das coisas que me recordo muito bem foi o corte, né, o encerramento das bolsas especiais para alunos e alunas indígenas e quilombolas. O que mostra que isso não é uma crise. Como estávamos comentando aqui, o dinheiro muda de mãos ou volta mais para as mãos que normalmente já habitam. Justamente por conta disso, porque é um projeto. Então, como a fala do ministro Paulo Guedes da doméstica não poderia Disney mais,
férias, como se em algum momento ela tivesse ido. O que é interessante, porque eu até conheci realmente algumas domésticas que foram à Disney para cuidar dos filhos, das famílias. Sabe? Eu até fiz uma brincadeira recente, porque eu me recordo que numa dessas situações, uma pessoa escondeu nas coisas da doméstica dinheiro não declarado e queria que a doméstica mentisse. Ela, muito assustada, não mentiu e depois ficou muito zangado com ela. Mas é o tipo de pessoa que apoia Pois é, são essas pessoas que acreditam em elevador de serviço, hierarquia e outras coisas mais. Então, existem coisas positivas, logicamente que vamos falar das coisas positivas, né, das coisas que podem ser feitas. Nós estamos conversando justamente agora também, né, e a professora Márcia estava comentando isso, que é necessário que a gente saia de uma... Eu vejo muitas queixas sobre paralisia. Eu não acredito em paralisia. Eu acredito numa constante distração, digamos assim, uma distração privilegiada, proposital, sim, mas também que é necessário que se movimente. Veja quanta energia foi retirada agora do Rafael, do movimento estudantil, para resolver essa situação pontual. Sim. Essa energia é drenada e esses alunos e alunas e os trabalhadores, as trabalhadoras, começam a lutar desesperadamente para garantir o básico. E como bem colocou Hannah Arendt, quando você não está livre das necessidades da vida, quando você está nessa situação, você não discute política. Ou num bom português, digamos assim, ou no brasileiro, no estilo brasileiro, claro, na casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão e não vai se fazer uma decisão democrática. O Vestibular Solidário é um projeto, né, dentro do tripé maravilhoso que a universidade pública faz e que as universidades privadas e faculdades privadas não buscam, porque na maior parte das vezes o interesse é o professor taxista, né, professor por hora, e sem nenhum desrespeito nem demérito aos taxistas, apenas pelo fato de que os taxistas não têm uma vinculação com os seus passageiros, né? E a essência da educação é a criação também do vínculo desse trabalho. Então, a intenção de quebrar os pés, digamos assim, da universidade pública, ou esse tripé tão importante, é aquilo que há muito tempo já vem em demérito, que são os projetos de extensão, que são aqueles que chegam mais junto da sociedade e, por essa razão mesmo, conseguem demonstrar para a sociedade a importância da universidade pública. A gente é um projeto de extensão. Exatamente. Então, a pesquisa é muito importante, o ensino, que é a parte mais visível das universidades, a aula, ir até a aula. Mas há a extensão, que faz, inclusive, o conhecimento. Nós tivemos mobilizações maravilhosas, como professores e professoras indo à rua para dar aula, para explicar o que é feito. Então, isso é uma das maneiras. O Vestibular Solidário é um projeto de extensão extremamente antigo, né? Já passou dos 15 anos, a gente até brinca que já debutou, que foi criado dentro do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, né? Funciona dentro do prédio do Centro de Educação, que busca preparar estudantes para o ingresso na universidade pública. Quem são esses estudantes, né? São os estudantes, normalmente, que, diante da própria situação da educação brasileira, não conseguem se preparar adequadamente por esse meio injusto de ingresso na universidade, mas que é o único disponível. Então, nós priorizamos os estudantes, as estudantes das periferias, os estudantes e as estudantes, né, negros, negras, e, embora há uma grande discussão do termo, né, os estudantes mestiços, mestiças, identificados às vezes como pardos e pardas, e também nós temos uma parceria com o Hospital das Clínicas, o Espaço Trans, em que nós damos prioridade para estudantes trans, né? Meninos e meninas, homens e mulheres trans, por conta da situação frequente dessas pessoas serem expulsas emocionalmente e praticamente das escolas e ter uma dificuldade de retomar esses estudos. Então, nós acolhemos esses estudantes, essas estudantes. Nós temos excelentes resultados, né? Eu sou professora de redação há aproximadamente uns 13 anos já, né? Tenho muito prazer nisso. E eu costumo brincar que eu não estou lá para ensinar a entrar na universidade, embora isso seja maravilhoso e eu faça questão disso. Eu estou lá para formar, digamos assim, eu brinco com um exército de suricatos. A minha ideia é que, se você passar dentro da universidade, mesmo que seja dentro de um projeto de extensão, você precisa ter um conhecimento maior sobre
saúde, educação, segurança e do seu próprio lugar no mundo. Quem é você? O que você faz parte? Por que você está naquela situação? Por que é tão difícil entrar na universidade? O que é Fundeb? Esse é um dos prazeres que eu tenho, das alegrias que eu tenho, é justamente contar com uma equipe extremamente sensível de graduandos, né, e graduandas, que gratuitamente, sem nenhum apoio, né, só o apoio dos professores, orientadores e orientadoras, vão voluntariamente não só dar aulas para o preparo do Enem, mas dar aulas sobre o professor de História busca fazer compreender a história brasileira, o professor de Geografia vai explicar quem é Milton Santos. Não é só um mero reforço. Exatamente. Né? A nossa ideia, o nosso maior resultado é criar estudantes que entrem ou não na universidade, mas que sejam, preferencialmente, entrem para revolucionar, né? Maravilha. Mas que sejam críticos, capazes, reflexivos, reflexivas e que estejam dispostos a fazer a micropolítica. Eu sempre digo que o projeto Vestibular Solidário é um projeto de uma mão puxando a outra, bem na perspectiva de Audre Lorde, bem na perspectiva do feminismo interseccional, do feminismo negro, que é a ideia de que uma sobe e puxa a outra. Então, todo ex-estudante do Vestibular Solidário ou entra depois como voluntário, ou ele começa a fazer a micropolítica nas ruas. Ana, eu estou te cortando, porque o tempo está me cortando, na verdade. Eu queria agradecer a participação aqui de José Paulino, que ele fala que as políticas educacionais estão sendo desmontadas e os movimentos sindicatos de braços cruzados. Ai, não está de braço cruzado não, minha gente. A gente está se mobilizando. Vamos suportar isso até quando? Delma Silva fala que é excelente bancada. A gente escolhe bem nossos convidados. Então, Paulino, desculpa os braços. Dia 21, vem para a rua conosco. Pronto. Dia 8 de março, dia 18 de março também. Exatamente. Os outros ouvintes que não vai dar tempo de falar agora, a gente está quase terminando. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Eu ia dizer que dava para cada um dar um minutinho de palavra, mas não vai dar. Dê um tchau, gente, para as pessoas. Vai dar tempo para tchau. Tchau, obrigado. Tchau, forte abraço. Sigamos juntos aí na lua. Muito obrigada, Fora da Curva. Infelizmente está terminando. Perdão por interromper vocês. Eu agradeço bastante a Márcia Ângela, Ana Pontes, Helena Araújo. O programa desta sexta foi produzido e apresentado por mim, Adriana Santana, com produção aqui no estúdio, com pesquisa e redes sociais das estudantes da UFPE, Carol Top e Renê. Qual é teu sobrenome, Renê? Renê Patriota. Na técnica de som, Marco da Lata. A gente sempre reprisa o programa às 9h, então para quem não conseguiu assistir hoje, agora, quer dizer, a gente tem esse espaço às 9h aqui nas nossas rádios públicas. E na segunda-feira a gente está de volta com a apresentação do professor Bruno Nogueira. Eu queria desejar uma boa tarde para vocês, uma boa semana. Sextou, finalmente. E sempre, viva a universidade pública. Viva! Gratuita, de qualidade, inclusiva. Viva a ciência. E viva a luta. Ciência, lutemos. Simbora. Obrigada, gente. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h. Universitária. ZYD 240.